Eles sorriam como se tudo estivesse normal, como se aquilo não fosse uma traição embrulhada em tons suaves e um perfume caríssimo. Meu irmão, Jason, beijou meu rosto, empurrou 2 carrinhos de bebê para as minhas mãos e soltou a frase como uma brincadeira: estamos indo para Dubai. Você se vira com as crianças. E então, ele se foi. Simples assim. Sem instruções, sem um pedido de desculpas, sem sequer me olhar nos olhos. Eu fiquei ali, na plataforma da estação, minha mala de viagem aos meus pés, os dedos ainda curvados em volta da pequena vela que eu tinha escolhido para mamãe, bergamota e cedro, a que ela acendia quando eu era criança e estava doente. Pensei que talvez pudéssemos conversar de novo, em silêncio, lado a lado. Talvez ela finalmente percebesse que eu não estava quebrada, apenas machucada. Mas ela nem sequer entrou na estação. Acenou do carro, uma bolsa de grife no colo. Você salvou o dia, gritou pela janela aberta. Te ligo mais tarde. Você precisava de uma distração mesmo. Eu não disse nada, não chorei. Apenas assenti. As 2 crianças, minha sobrinha e meu sobrinho, me olhavam para cima, confusos, mas cheios de confiança. Um deles tinha os dedos pegajosos, o outro estava quase dormindo. Eles não sabiam o que tinha acabado de acontecer, mas eu sabia. Meu nome é Kerry Bettencourt. Tenho 38 anos, e até aquele momento, eu achava que o luto tinha me tornado invisível. Acontece que ele me tornou útil o suficiente para carregar as escolhas dos outros. Útil o suficiente para ser deixada em uma estação de trem com os filhos de outra pessoa, enquanto aqueles que diziam me amar embarcavam em um avião rumo ao luxo e ao silêncio. E eu acho que eles presumiram que eu ficaria em silêncio também. Que eu carregaria o peso como sempre, que eu faria o que me mandassem, porque é isso que filhas quietas fazem, certo? Mas eles não sabiam que eu tinha um número no meu telefone. Eles nunca teriam imaginado um nome que não pronunciavam mais em voz alta: Sofia. A ex-mulher de Daniel. A mãe dessas crianças. A mulher que eles disseram que os havia abandonado. Eu nunca tinha ligado para ela antes, mas agora, segurando a mão do filho dela e o cobertor da filha, eu liguei. O telefone tocou uma vez, depois 2. Eu nem sabia se ela atenderia. Só tinha o número porque eu mantive em segredo no dia em que ela foi apagada de cada porta-retrato da casa da mamãe. Ela atendeu no 3º toque. Sua voz estava cautelosa, baixa. Eu me apresentei lentamente: Sofia, sou a Kerry. Houve uma longa pausa. Eu ouvi algo em sua garganta, como uma respiração presa por muito tempo. Ela repetiu meu nome, com cuidado: Kerry Bettencourt, da família? Essa palavra me atingiu em cheio: família. A mesma família que disse a todos que Sofia tinha ido embora, que ela tinha surtado depois do divórcio, que não conseguia lidar com a maternidade. Mas a versão que recebi de Sofia naquela noite era diferente. Ela falou devagar, como alguém que não contava essa verdade em voz alta há anos. Daniel havia solicitado a custódia emergencial enquanto ela estava no hospital, se recuperando de um esgotamento. Ele apresentou documentos falsos ao tribunal, até mesmo à imigração. E mamãe o apoiou em tudo, escreveu cartas chamando Sofia de instável, perigosa, incapaz. Eles disseram ao mundo que eu fui embora, Sofia disse, a voz embargada. Mas a verdade é que fui expulsa. A dor em sua voz não era dramática, era algo mais silencioso, mais antigo, como uma porta que estava fechada há muito tempo. Eu disse a ela que as crianças estavam comigo. Seguras. Houve um silêncio que eu não senti. Então ela perguntou: Você tem certeza? Tenho certeza, eu disse. Você tem 24 horas. Minha passagem de trem agora tem o seu nome. Ela não chorou, não naquele momento. Mas eu pude ouvir algo se desbloquear do outro lado da linha, algo que estava esperando, paciente e impotente, para alguém dizer: Eu acredito em você. Desliguei e olhei para as crianças. Elas estavam comendo biscoitos do banco da estação como se tudo fosse normal. Mas nada naquilo era normal. E pela primeira vez em anos, eu não me senti pequena.
Eu me senti como alguém que segurava a única coisa que essa família nunca me deu: escolha. Eu não fui para casa. Não queria meu apartamento com sua cozinha silenciosa demais, os projetos de tricô pela metade e o ultrassom emoldurado ainda escondido na minha gaveta. Em vez disso, liguei para uma velha amiga, Brenda, dos meus tempos de escritório de advocacia. Ela não me devia nada, mas sempre aparecia quando eu pedia. Ela morava a 1 hora da cidade, em uma pequena casa de campo cercada por florestas, onde ninguém fazia perguntas. Foi para lá que levei as crianças. Eles não me conheciam de verdade. Eu era a tia que mandava cartões de aniversário e trazia quebra-cabeças no Natal. Mas eles não choraram. Acho que sentiram que algo estava diferente, o jeito que eu me movia mais devagar, mais suave, o jeito que eu não levantava a voz, nem puxava suas mãos, nem mandava que ficassem quietos a cada 5 segundos. Fiz mingau para eles, limpei geleia de bochechas minúsculas, os aninhei um forte de cobertores no sofá da Brenda e li boa noite, lua 3 vezes. E quando finalmente adormeceram, a respiração leve e constante, sentei-me na ponta do sofá e deixei o silêncio engrossar ao meu redor. Eu deveria ter falado antes, porque aqui está a verdade que ninguém me pediu. Eu sabia que algo estava errado com a história de Daniel há meses. Eu tinha visto os processos judiciais, verificado discretamente o registro do tribunal, só por curiosidade. Então encontrei as discrepâncias. O formulário de consentimento de viagem com a assinatura forjada de Sofia, os comprovantes de saque do fundo universitário das crianças 2 dias depois que ele pediu custódia exclusiva. Eu guardei todos eles. Não porque planejava algo, mas porque parte de mim também não acreditava nele. Ainda assim, não disse nada. Eu estava de luto. Eu estava cansada. Eu estava. Bem, eles me disseram que eu era frágil, que eu precisava de algo para me agarrar, que ajudar a família de Daniel me daria um propósito. E talvez por um tempo, eu acreditei neles. Talvez eu tenha pensado que não tinha o direito de questionar a narrativa quando mal conseguia sair da cama. Mas agora, segurando os filhos deles, os filhos de Sofia, percebi algo aterrorizante: eu não era apenas uma testemunha. Eu era uma espectadora. E eu permaneci em silêncio porque o silêncio parecia mais fácil do que ser acusada de deslealdade. Então eu os deixei continuar mentindo. Sobre Sofia, sobre o passado, sobre mim. Que tipo de família se constrói sobre isso? E, mais importante, que tipo de mulher continua carregando o peso quando sabe que ele nunca foi dela? Sofia desembarcou logo após o nascer do sol. Encontrei-a na saída da área de bagagens, o moletom grande puxado para baixo sobre seus cachos, os olhos procurando por ameaças, ou talvez por fantasmas. Ela parecia menor do que eu lembrava, não mais fraca, apenas real. Não o mito que mamãe havia pintado. Ela não carregava nada além de uma sacola de lona, um sapato desamarrado. Suas mãos continuavam tremendo, como se ela não tivesse certeza do que tinha permissão para tocar mais. Quando me viu, não correu, não desabou, nem fez cena. Apenas ficou ali e perguntou: eles estão realmente seguros? Estão cochilando, eu disse. Sob uma pilha de cobertores de dinossauros. Eles fizeram um forte com as almofadas do sofá e o declararam uma espaçonave. A respiração de Sofia engasgou, seus olhos se encheram, mas ela não chorou. Ainda não. Em vez disso, ela sentiu, como alguém que se treinou para conter a alegria, porque a alegria havia se tornado perigosa. Eu a levei de volta em silêncio. As árvores passavam borradas pelas janelas. Em algum momento, contei a ela sobre Brenda, sobre o chá, sobre o mingau, sobre o fato de que o pequeno ainda tinha geleia no queixo. Sofia sorriu, aquele tipo de sorriso que ainda não é feliz, apenas aliviado por não ter sido apagado. Quando chegamos à casa, ela entrou como se não confiasse no chão. E quando o filho sussurrou mamãe, como uma pergunta que ele não tinha certeza se tinha permissão para fazer, foi quando aconteceu. Sofia não soluçou. Ela caiu de joelhos, abraçou as 2 crianças e sussurrou algo que eu não ouvi. Eles se agarraram a ela como raízes buscando o solo que não sentiam há 1 ano. Eu me virei, não porque não pudesse ver,
mas porque algo dentro de mim entendeu que eu não precisava. Não havia espaço naquele momento para mais ninguém além deles. Mais tarde, enquanto eles dormiam novamente, desta vez emaranhados em Sofia como se tivessem medo de que ela desaparecesse, eu preparei chá para nós. A mesma caneca que usei na noite anterior, ainda quente. Ela me olhou do outro lado da ilha da cozinha e perguntou: "Por que você está fazendo isso?" Eu não tinha um discurso pronto. Eu não queria crédito, nem desculpas, nem redenção. Eu apenas disse: "Porque alguém deveria ter feito, e ninguém fez." Ela sentiu, como se aquela fosse a única resposta que sempre fizesse sentido. Mas, no fundo, eu sabia que aquilo não era o fim. Sofia tinha os filhos agora, sim, mas Daniel ainda tinha a papelada, a história, o sistema ao seu lado. E eu ainda tinha os carrinhos, 2 peças de evidência silenciosa que eles me entregaram como bagagem, sem perguntas, sem culpa, apenas expectativa. E isso, mais do que qualquer coisa, se tornaria a ruína deles. Naquela noite, Sofia trançou o cabelo da filha na mesa da cozinha. O menino já dormia no sofá, o polegar enfiado na palma da mão, seu forte de dinossauros agora apenas uma pilha desleixada de almofadas e cobertores. Lá fora, o vento se movia pelas árvores como uma canção de ninar que eu não ouvia há anos. Eu sentei em frente a ela, saboreando o último gole de chá morno, e abri meu laptop. Não para e-mails, nem para notícias, mas para a pasta que eu havia construído silenciosamente ao longo dos meses. Aquela rotulada simplesmente, para o caso de... Dentro estavam capturas de tela, extratos bancários, recibos de viagem, um áudio de Daniel gravado uma tarde quando eu o visitei para deixar compras e ele divagou sem perceber que meu telefone estava na mesa, gravando. Não é como se ela fosse voltar. Mesmo que voltasse, quem a ouviria? Ela não tem nada. Eu tenho a casa, a custódia, o apoio da mamãe, até a igreja. Ele riu. Eu não. Eu nunca disse nada na época. Eu apenas assenti, fui para casa e fiz o upload do arquivo. Porque depois do meu aborto espontâneo, eu não dormia muito. E quando você não consegue dormir, você ou desmorona ou se organiza. Então eu me organizei. Comecei a ler as diretrizes do Tribunal de Família, comecei a fazer perguntas discretas na biblioteca de direito do centro da cidade, comecei a reunir coisas que as pessoas presumiam que eu estava muito quebrada para anotar. Eu nunca planejei usá-las, mas agora os carrinhos estavam em minha posse. Agora Sofia estava aqui. E agora eu não era apenas a mulher que eles deixaram na estação de trem. Eu era a mulher com a prova. Enviei o primeiro lote de arquivos para Hannah, minha colega de quarto da faculdade. Não falávamos há anos, mas eu lembrava que ela trabalhava com direito de imigração. Ela me ligou 10 minutos depois. Kerry, isso não é uma briga de custódia. Isso é uma violação de custódia internacional. Se seu irmão tentar trazer as crianças de volta sem autorização, o Departamento de Estado pode intervir. Eu pisquei. Espere, legalmente. Ela riu, não com maldade. Legalmente. Publicamente. Permanentemente. Não perguntei como ela agiu tão rápido. Apenas disse obrigada. E enquanto Sofia lia para as crianças no outro cômodo, sentei-me na mesa e redigi uma moção sob a Convenção de Haia. Não porque eu quisesse vingança, mas porque, pela primeira vez, eu não estava apenas reagindo. Eu estava respondendo. Porque eles não mentiram apenas sobre Sofia. Eles mentiram sobre mim. E eu fiquei em silêncio por tanto tempo que eles esqueceram que eu ainda estava ouvindo. Mas agora, eu tinha acabado de começar a falar. No domingo de manhã, Daniel começou a entrar em pânico. A primeira mensagem de texto veio com um emoji sorridente. Ei, como estão meus anjos? Envie fotos. Eu não respondi. A segunda excluiu o emoji. A terceira pedia uma ligação. Na quinta chamada perdida, ele mudou de tática. Ei, pequeno imprevisto, voltaremos logo. Apenas mantenha-os alimentados e felizes, obrigado, mana. Aquela palavra, mana, caiu como um hematoma,
como se abandonar uma mulher de luto com 2 bebês fosse o mesmo que pedir para regar as plantas enquanto você está fora. Eu ainda não respondi. Não precisei. O advogado de Sofia já havia entrado com o pedido de custódia emergencial. A imigração havia congelado o retorno de Daniel até a audiência. E Hannah havia sinalizado o formulário de consentimento de viagem que ele havia falsificado no verão passado, aquele que ele passou pela segurança do aeroporto quando viajava sozinho com as crianças. Daniel pensou que aquilo ainda era uma negociação. Mas não era. Eles haviam esquecido uma coisa: eu não apenas sobrevivi ao luto, eu estudei direito. Eu nunca os avisei, nunca dei uma pista. Deixei que cavassem o próprio buraco. Eu apenas lhes entreguei a pá. Na segunda-feira, ele tentou uma chamada de vídeo. Estava ligando do terraço de algum hotel de luxo em Dubai, um drink na mão, fogos de artifício florescendo atrás dele. Onde estão as crianças? Mamãe diz que não ouviu nada. Eu olhei para a tela. Ele parecia tão presunçoso, tão certo. Estão com a mãe delas, eu disse calmamente. Ele piscou. O quê? Sofia as tem legalmente? Ele riu, alto demais, rápido demais. Você está blefando. Não estou. E não recomendo tentar voar para casa na próxima semana. Ele xingou, depois ameaçou, depois implorou. Você acha que isso te torna algum tipo de heroína? Não, eu disse. Isso me torna uma tia que não tem mais medo do silêncio. E desliguei. Naquela noite, mamãe Patrícia apareceu no meu apartamento. Sem aviso, sem bater, apenas com rímel escorrendo pelas bochechas e uma voz trêmula: você destruiu esta família. Eu a deixei falar. Ela disse que eu era ingrata, que Daniel havia trabalhado tanto, que eu a havia envergonhado na frente de todos, que eu não poderia, de forma alguma, entender os sacrifícios que ela havia feito por aquela família. Então, ela disse, suave, mas cortante: você nunca sequer teve um filho seu. Aquilo doeu mais fundo que o resto. Mas eu não chorei. Eu não gritei. Apenas olhei para ela e disse: você não queria uma filha. Você queria uma assistente. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu, porque, pela primeira vez, não era eu quem estava sem saber o que dizer. A moção de custódia virou manchete no nosso jornal local. Não porque Daniel fosse importante, ele não era, mas porque a história era estranha demais para ignorar. Pai abandona filhos com irmã em luto na estação de trem, enquanto voa para Dubai. Essa foi a manchete. Mas o subtexto era mais alto: como ela ousa revidar? Minha caixa de entrada foi inundada. Primos de quem eu não ouvia há anos, tias que uma vez me abraçaram em funerais. Alguns escreveram: você fez a coisa certa. Eu não tinha ideia do que você estava passando. Outros eram mais familiares: você humilhou sua mãe. Isso poderia ter sido resolvido em particular. Mas eu não estava envergonhada. Eu não estava mais me escondendo. Porque o que ninguém, nem mesmo Patrícia, parecia entender era isso: 6 meses atrás, eu estava sentada no chão do meu banheiro com um frasco de pílulas em uma mão e o silêncio na outra. Não porque eu não queria viver, mas porque viver parecia gritar em uma casa vazia onde ninguém vinha verificar, ninguém atendia minhas ligações, ninguém perguntava como eu estava depois da visita ao hospital, depois do procedimento. Eles apenas disseram que eu precisava de um propósito. Mamãe entrou em modo de defesa total. Almoços da igreja, amigos do PTA, círculos de caridade. Ela começou a espalhar que eu era instável, que eu havia tido um surto desde o aborto espontâneo, que ela teve que assumir o controle para o meu próprio bem. Mas a verdade é que, uma vez que ela escapa, não se cala facilmente. Uma mulher chamada Denise, uma das amigas mais antigas de Patrícia, me enviou uma mensagem privada: sua mãe está falando muito, mas eu a conheço há muito tempo. Eu sei como o controle se parece. E foi então que percebi: eles não estavam apenas tentando me silenciar. Eles estavam tentando me reescrever.
À noite, enquanto as crianças dormiam com as pernas emaranhadas e Sofia dobrava bares em pilhas organizadas, sentávamos lado a lado no chão da sala, o laptop aberto entre nós. Havia pastas, anotações de voz, capturas de tela, conversas por e-mail onde mamãe dizia a Daniel para agir rápido, para tirar Sofia de lá antes que ela fique esperta. Fotos das crianças na estação de trem, comendo biscoitos do chão, sem cadeirinha de carro à vista. E havia um nome que eu estava aguardando. Uma mulher que eles nunca viram chegando, Amanda, prima de Sofia, advogada infantil nomeada pelo tribunal. O tipo de mulher que podia acalmar um oceano em um tribunal apenas pigarreando. Ao meio-dia do dia seguinte, Amanda havia entrado com uma moção proibindo Daniel de qualquer acesso sem supervisão até uma audiência de custódia completa. Às 15 horas, tínhamos imagens de vigilância da estação de trem. No jantar, mamãe ligou novamente. Desta vez, ela estava chorando. Eu não sabia. Achei que fosse apenas uma pausa. Eu não quis machucar ninguém. Ele não quis mentir. Ela não quis manipular. Eles sempre não queriam. Mas eu finalmente vi a forma disso. Eles nunca quiseram me amar. Eles queriam me usar. Porque eu estava lá. Porque eu era quieta. Porque eu não tinha mais nada acontecendo. Você viajou com meu irmão para Dubai, eu disse a ela. E me entregou 2 bebês como se fosse um favor. Houve silêncio. Então a voz dela, quebradiça, porque você não tinha mais nada. Eu quase ri. O luto, a terapia, o esforço para me sentir como um ser humano novamente, para ela, isso era nada. Mas agora eu tinha a única coisa que eles nunca esperaram, poder. Não sobre eles, mas deles. Eu não levantei a voz. Não precisei. Apenas enviei os documentos finais. E quando a data do tribunal chegou, Sofia entrou com uma pasta cheia de recibos e fotos nas mãos. Eu sentei atrás dela, de preto. Não de luto. Eu vesti preto para que soubessem que a mulher que eles pensaram ter enterrado nunca morreu. O juiz mal olhou para Daniel. A viagem a Dubai, a documentação falsa, o abandono público. Acabou antes de começar. Sofia recebeu a custódia legal e física total. Daniel recebeu visitas supervisionadas limitadas, pendente de aulas de parentalidade. Ele não olhou para mim, apenas encarou o chão como se também o tivesse traído. Fora do tribunal, Sofia se virou para mim e sussurrou: "Você me salvou." Eu balancei a cabeça. Não, eu disse. Nós nos salvamos. E eu realmente quis dizer isso. Naquela semana, minha mãe me enviou um convite pelo correio. Dourado em relevo, envelope pesado, como se significasse algo. Jantar em família. Domingo, às 18 horas. Vamos curar. Eu não fui naquele domingo. Estava no parque com Sofia e as crianças, empurrando carrinhos e rindo até minhas bochechas doerem. Compramos limonada de 2 crianças com uma barraquinha torta e dividimos batatas fritas de uma bandeja de papel. A cura não precisava de uma mesa de jantar organizada pelas pessoas que me quebraram. Ela precisava de limites. Ela precisava de verdade. Mais tarde naquele mês, Sofia se mudou para um lugar do outro lado da cidade, perto o suficiente para visitas. Daniel voltou ao tribunal, desta vez por fraude fiscal. Acontece que o homem que deixou seus filhos em uma estação de trem também havia deixado outras bagunças. E mamãe, ela nunca pediu desculpas. Mas ela ligou uma noite, quieta e cansada. Você realmente não vai voltar, vai? Eu não gritei. Eu não chorei. Apenas disse, você me disse que eu era frágil, mamãe. Mas acontece que eu sou a prova de fogo. E desliguei. Não por raiva, mas por respeito próprio. Porque às vezes a vingança não se parece com raiva. Às vezes se parece com não ser mais a cola. E nunca mais se oferecer para mantê-los unidos. Semanas depois, recebi um cartão pelo correio. Um desenho de giz de cera, 2 figuras de palito de mãos dadas.
Uma rotulada mamãe, a outra senhorita Carey escrita embaixo em letras azuis tortas. Obrigada por encontrar minha mamãe. E isso foi o fechamento. Não a decisão do tribunal, nem as manchetes, nem mesmo a última mensagem de voz. Apenas crianças seguras, amadas e finalmente ouvidas. Porque, no final, a maior vingança é não se tornar aquilo que te machucou. Obrigada por ouvir a história de Carey. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias emocionantes, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.